Estamos de volta! Essa é a segunda edição da Mesa Quadrada do Fórum Chaves. E como a primeira edição foi um sucesso, é claro que a gente não poderia deixar de gravar a segunda edição do podcast oficial do Fórum Chaves. Sem mais delongas, estamos novamente com os nossos queridos membros da Mesa Quadrada. Primeiramente, temos aqui o Borges. Fala, Borges. E aí, galera, meu boa noite, meu bom dia aí pra vocês que estão ouvindo esse podcast. Infelizmente a gente não conta, né, com a presença de dois queridos amigos, né, da bancada dessa vez. O Samuel, que acabou de voltar de uma viagem de negócios aí, e o Salles, que ficou com problema no microfone, que ele fumou o próprio microfone. É isso aí. E além do Borges, temos o moderador Traz Castro. Fala, galera, mais um prazer aqui estar de volta. E além disso, hoje nós temos o prazer de receber o primeiro convidado do podcast. Ele que é voz do Sr. Barriga, voz do Nhonho e demais personagens do Edgar Vivar no Brasil, Gustavo Berriel, fã da obra de Chespirito desde a infância e hoje, além de ser o dublador oficial do Edgar Vivar no Brasil, ele é um dos tradutores dos episódios inéditos que estão sendo exibidos no Multishow, dublados pelo estúdio Som de Veracruz. Vambora, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Mesa Quadrada, segundo, né? É o segundo programa. É a segunda edição do nosso podcast. Inclusive, o Gustavo disse que não tem nenhuma restrição a nenhum tipo de pergunta. É isso mesmo? É. Pode perguntar. Vamos começar o papo puxando um pouco do passado, Gustavo. Como surgiu aí a sua paixão por Chaves e Chapolin e as séries de Chespirito? E quando foi que essa paixão se tornou um trabalho pra você? Olha, desde pequeno, né? Desde criança, assistindo. Acho que quase como a maioria, né? Assistindo desde criança. Algumas pessoas que eu conheço falam que só assistiram depois, assim, mas são poucas. Só assistiram depois de velho. O meu caso foi desde pequeno mesmo, e assistindo e crescendo com as séries, assistindo, né, no SBT, claro, naquela época, e crescendo vendo e fui me tornando fã. Eu sempre costumo dizer que não é muito difícil se tornar fã de Chaves, né? Embora, claro, tem muita gente que não é fã, mas eu não sempre, quando tem uma conversa com pessoa, eu falo, como assim você não é fã de Chaves? Tipo, zoando, né? Claro. Cada um é fã do que quiser, mas assim. Eu não consigo entender quando a pessoa diz que não é, mas eu falo zoando que a pessoa não é fã, mas no fundo ela pode se acabar descobrindo fã se ela conhecer melhor a série e tal. Que você começou também, Gustavo, você fez os DVDs do Chaves, pra quem não sabe, né, você trabalhou no projeto dos DVDs do Chaves, Chapolin e Chespirito da Amazonas Filmes. Foi a primeira vez que você trabalhou com as séries? Como é que foi esse primeiro contato aí com o trabalho relacionado a Chaves e Chapolin? O primeiro trabalho artístico foi o meu da dublagem do Nhonho, especificamente. O DVD, se eu não me engano, era o segundo box da Amazonas Filmes. O primeiro trabalho artístico. Como fã-clube, como na época, né, presidente do fã-clube, antes disso já, acho que era 2002, 2002 fã-clube, eu trabalhei com produção, né, dessa parte de produção e a parte de criação de texto pro fã-clube e dos eventos também trabalhando, né, mas artisticamente me tornando dublador, foi nos DVDs em 2006, certo? Algumas datas, gente, é muita coisa, muita informação. Eu posso confundir uma ou outra data, tá? Mas eu falo que foi 2006, quando eu dublei o Nhonho pela primeira vez nos DVDs. O trabalho, a adaptação, como falam, né? E revisão do texto, não era exatamente um trabalho oficial. Não era um trabalho oficial, era um apoio. É importante falar isso, porque algumas pessoas, né, falam que foi um trabalho profissional, mas não foi. Foi um apoio de fã-clube com a revisão de texto, adaptação de texto. Mas o trabalho profissional mesmo foi fazendo o Nhonho, a princípio, nos DVDs. Mas como que aconteceu isso? Que do nada você descobriu que poderia dublar o Nhonho? Você testava em casa, tentava imitar personagens? Como que você acabou descobrindo que você poderia dublar o personagem? Ah, sim, boa pergunta. Cara, eu sempre gostei de fazer vozes. Eu tenho vários personagens, vozes diferentes, e muitas vozes diferentes que eu faço já desde criança. Eu fazia e gravava e levava para a escola. Todo mundo copiava fita, era fita, fita cassete. E as pessoas escutavam as minhas histórias, minhas historinhas com os personagens. Eu sempre fiz. E aí eu imitava vozes, né? Eu gostava de imitar vozes, de fazer vozes, criar vozes e imitar algumas vozes famosas, conhecidas. E uma delas era a voz do Jaiminho e a voz do Nhonho, que eu gostava de imitar, fazer. Inclusive eu conheci o Mário Vilela, estive com ele algumas vezes em São Paulo e conversei com ele sobre isso.
Mas mais de brincadeira, né? Eu gosto de imitar, de fazer. Ele até fez um comentário pra mim que eu nunca me esqueço, que era do Nhonho falando da garganta, que tinha que tomar cuidado com a garganta pra não forçar e tal. Eu lembro muito dele falando isso pra mim. E nem imaginava que eu fosse fazer depois, na verdade, depois que ele infelizmente faleceu, né? E aí apareceu esse teste para fazer o nhonho. Mas claro que eles buscavam a voz mais próxima possível, como eles procuram até hoje as vozes dos mais próximas da maga possível. E aí foi assim que, fazendo um teste, eu fui lá no estúdio, Gábia, e a diretora Patrícia Scalvi, o Alexandre Marconato também era o diretor lá, e eles aprovaram o teste. Aí o Paulo Duarte, que era o responsável pelos DVDs, aprovou e me convidou para fazer. A princípio, só um nhonho na época. Foi assim que começou. A gente notando um pouco o seu nhonho inicial na Amazonas e o nhonho de agora, né, mais próximo do Vilela, é bem diferente. Por que houve essa distância tão grande no início, sendo que você sabia já fazer algo mais próximo? Ah, sim. Não, tem um episódio que eu fiz o primeiro, que é a chamada conhecida voz do Mickey, né? Que eu fiz a Isso. voz e ficou muito Mickey Mouse. Ficou, Oi, Chaves, tudo bem? Mais ou menos assim. Puxa, Chaves! Nesse episódio, quando eu tentei fazer na forma que eu queria fazer mais rouco, como é o nhonho, que no caso tem uma rouquidão, que é, Oi, Chaves, tudo bem? Aí eu não sei o que aconteceu na hora, eu lembro vagamente que a diretora me pediu para eu ficar mais, para eu não fazer daquele jeito, sabe? Ela queria de outro jeito. Aí foi, eu fiz desse, ela curtiu, então foi uma coisa, não que tenha sido imposta, ela teve a melhor das intenções, mas eu acho que para eu sentir mais à vontade, ou então eu me preocupar mais com uma interpretação do que com a voz, então naquele episódio ficou desse jeito. Foi o primeiro que a gente gravou. É normal que os primeiros episódios você ainda está encontrando a voz, né? Como a gente pode ver na própria Maga. As vozes totalmente diferentes do Chaves e de alguns personagens, do Kiko é muito diferente também no início. Ainda tá encontrando, tá pegando as coisas, né? Pra depois fazer um pouco mais solto. Inclusive, existe uma grande crítica de fãs, não diretamente a você, mas a dublagem em geral, quando novos estúdios dublam Chaves, que é essa linha tênue que existe entre você tentar imitar o dublador antigo ou criar uma voz um pouco mais original. O que você acha disso? Tem muita dificuldade entre os dubladores em imitar as vozes dos dubladores antigos ou eles tentam mesmo buscar algo original? Olha, eu acho que é um pouco dos dois. Porque se a voz é muito conhecida com aquele personagem, ou com aquele ator, né, que fez a voz, eu acho que fica. Acho que você tem que tentar, pelo menos, se aproximar um pouco daquela memória que os fãs já têm, que o público já tem aquela memória. Então, acho que se aproximar é importante. Mas não pode ser só imitar, de jeito algum. Se for só imitar, você chama qualquer pessoa que não tem nem nenhuma noção de teatro, de interpretação, e pode imitar, mas não vai ficar bom, porque vai faltar interpretação. Porque aquele cara o que fez a voz original, ele também tinha a interpretação, não era só a voz dele. Então você vai encontrar pessoas, inclusive com a voz mais parecida com o Gastaldi do que o próprio Daniel que faz hoje. Mas o Daniel é ator, ele interpreta, então ele tem esse diferencial que na verdade é necessário para ele fazer. Se você não for ator, você não pode fazer. Não basta você imitar a voz, que vai faltar o principal, que é a interpretação. Então é um pouco dos dois. E um dos destaques dessa dublagem, por exemplo, o Mauro Ramos, né? Que ele não tem uma voz que se assemelha muito ao Osmiro, mas ele tem uma interpretação ótima e é um dublador, assim, queridíssimo entre os fãs dessa nova dublagem do Multishow, né? Ah, com certeza. Com a experiência que ele tem também, fica assim Ele vai na interpretação dele e bem diferente do Osmiro. É próximo do Potiguara em alguns momentos, mas eu ainda acho que é diferente. Muita gente acha que é muito parecido, eu não acho que é tão parecido com o Potiguara, mas eu acho que tem semelhança. Mas interpretação dele é o mais importante. Eu ouvi até o que você falou no primeiro programa, que se a gente conhecesse o Rubem com a voz do Mauro Ramos desde o início, a gente ia estranhar hoje se trocasse o Rubem por qualquer outro. É uma voz que cativa facilmente. Isso é bacana. Porque, não sei, o ouvido se acostuma com facilidade.
Foi como ouvir a Isaura também na Angelines. Foi algo natural, não foi algo forçado ou meio que imposto. Não parecia forçado. É. Eu, inclusive, gostei também da dublagem da Beatriz na Bruxa, no desenho, né? E no Rio Sound. Eu também gostei da interpretação dela, mas adorei a da Isaura. Eu acho que estão todos bem, com interpretações ótimas. Claro que o Gastaldi, quando fez a escalação original, ele era um gênio para escalar, né? Ele fez uma escalação, acho que não Ele poderia. nem fez teste com o pessoal, né? Foi direto, não foi isso? Acho que sim, acho que não teve. Acho que ele fez a escolha por feeling e realmente foi perfeita, né? Assim, difícil você pensar num elenco diferente desse original que ele fez. Eu tenho uma pergunta agora, né? Falando mais de Multishow, dessa nova fase das séries no Brasil. Como que surgiu o convite para que você passasse a ser o tradutor nessa nova fase e também integrar o elenco, assim, e como foi esse contato com emissora e estúdio e tudo mais? Foi basicamente a convite direto do Multishow para fazer as vozes, para fazer o Edgar Vivar. Então recebi um convite, que foi uma carta convite, eles mandaram até uns presentes assim, uns brindes, uns presentes, que eu adorei receber. E eles fizeram isso com todos os outros. Eu mandei um áudio gravando o Nhonho, não, gravando um episódio. Agora eu não tô lembrando se foi, enfim, eu gravei algumas cenas do Edgar Vivar e mandei para eles. Eles mandaram, né? O estúdio mandou. E todo mundo mandou as cenas gravadas. Eles analisaram todas as vozes, inclusive os dubladores da Maga, que mandaram áudio também. O Seidel foi lá gravar, enfim, Nelson, eles mandaram, eles ouviram todas as vozes antes de fazer a escolha, de fazer os convites. Uma das perguntas que a gente tem, o público também tem, é como é que foram escolhidos esses dubladores, né? Você disse que recebeu uma carta convite, você enviou essa gravação para eles, e se eles recusassem um dublador da Maga, existia essa possibilidade de um dublador clássico como Nelson Machado não ser chamado por conta, sei lá, de uma voz desgastada ou alguma coisa do tipo? E o Daniel Miller, por exemplo. Enfim, em geral, todos fizeram testes para entrar no elenco? Então, o que eu sei é que esse teste que eu digo, na verdade, que quem mandou foi o estúdio. A gente foi ao estúdio gravar e eles mandaram para o Multishow. Eu não sei se outras pessoas fizeram, por exemplo, vozes pro Edgar ou pro Bolanhos. Eu não sei, eu não tive essa informação, então não tive nenhuma informação de que fizeram, né? Porque eu não tenho eu não trabalho diretamente no estúdio para saber o que eles fizeram e o que a Multishow fez, se eles pensaram em outras vozes, não sei. O que eu sei é que fizeram mais de um teste para o Rubem Aguirre e para Angelines Fernandes. Eles fizeram um teste com mais de uma pessoa, além da Isaura e além do Mauro Ramos, para a escolha das vozes. Isso eu sei que foi enviado para lá. E olhando com os olhos de fã, qual foi a sua sensação em saber que o Multishow tinha esse projeto para fazer a dublagem completa das séries? Olha, eu vou te contar um negócio. Eu tinha a esperança, eu sempre tive a esperança, né, há algum tempo, eu tinha a esperança de que as séries não exatamente saíssem do SBT, até porque não saíram, mas eu queria muito que elas fossem para outro canal, não necessariamente saindo do SBT, mas indo para outro canal, de preferência, sei lá, qualquer outro que tivesse um grande público. Então, eu fiquei muito satisfeito por que isso? Porque eu sempre quis que o Chaves tivesse maior visibilidade, que ele conquistasse mais fãs. Essa sempre foi a minha missão, o meu objetivo. Aliás, eu sempre fiz isso. Eu tentei, desde o início, fazendo fã-clube e querendo fazer parte desse universo todo, eu sempre quis que a série fosse mais reconhecida do que ela já é, tivesse maior reconhecimento, de pessoas que não conhecem ou têm algum tipo de preconceito com a série, que passassem a assistir sei lá, e a gostar. Então eu sempre tive esse sonho, de certa forma, de que a série fosse além do SBT. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque eu não queria que ficasse preso a um universo como estava. E, enfim, eu acho que queria que tivesse um reconhecimento maior, como está tendo agora. Mais pessoas com certeza estão conhecendo a série agora, claro, né? Tem um público cativo, que é a maioria, mas tenho certeza de que tem gente que está conhecendo a série agora, que está tendo um outro tipo de interesse pela série hoje.
Uma coisa que falou muito no outro programa foi a questão da longevidade e sobre o futuro das séries no Brasil. Você acredita mesmo na possibilidade da vinda do programa Chespirito, La Chitiarra e outros programas CH para o Multishow? Eu acredito que sim. Eu acredito. Porque eu sei que tá muito bem, tá indo muito bem de audiência e tá sendo muito. A resposta, né, do público está sendo muito positiva. Então, é essa informação que eu tenho. Então, eu acredito que eles estão satisfeitos com a programação, com Chaves na programação. E a partir daí, quando tiver para acabar, eu acho que eles vão atrás de outros produtos. Tentar, pelo menos, algumas outras coisas, algumas outras novidades. Espero que eles comprem os filmes, a série La Titiara e o programa de Espírito inteiro. A exibição do SBT, ela não escapou de críticas, né? Tem muitas críticas de fãs em relação a isso. E no Multishow não foi diferente também, né? Apesar da gente ter um lado positivo, não escapou de críticas também. Principalmente em relação às músicas de fundo altas, algumas BGMs, background musics, né, repetidas, áudio abafado, que é o envelhecimento de áudio no tratamento, na edição de áudio, né? Vazamento do áudio original, em meio à dublagem. E como que vocês fazem para lidar com essas críticas? Você também considera que esses aspectos são um problema da dublagem Som de Veracruz? E tem algum prazo para que isso seja corrigido? Está havendo uma boa recepção do feedback dos fãs? É o seguinte, o que eu já estou sabendo é que eles estão fazendo, né, uma revisão dessa questão das BGMs altas demais, que acabam perdendo a sua característica, que é ser música de fundo, justamente, acabam não sendo música de fundo, e lá nos primeiros episódios estavam muito altas. Eu já percebi algumas melhoras, não sei se foi a percepção de vocês também, já percebi algumas melhoras durante as últimas exibições, que as BGMs estão sendo corrigidas, o volume, né? Aquele problema que realmente passava por cima de algumas falas e tal. O estúdio sempre teve ciente disso desde o primeiro dia, porque tudo que acontece de anormal a gente comunica. Quando eu falo a gente, Eduardo e Antônio, que estamos frente de alguns trabalhos relacionados a Multishow, né? Mas a gente não tem como saber nem responder pela maioria desses problemas com questão de áudio, técnica, né? Essa parte a gente não tem nenhum acesso a isso. Então, quem trabalha com isso, quem faz a parte técnica, mixagem, a gente só pode informar o que está acontecendo. Realmente houve problema do volume das BGMs e algumas questões do abafamento. O abafamento foi, eu particularmente, quando assisto a série na televisão, eu não tenho essa impressão de que está tão abafado. Só os primeiros lá, claro. Agora eu não tenho essa impressão de que está tão abafado. Alguns no começo eu senti, mas nunca senti essa tão tão grave como algumas pessoas abordaram. Mas se algumas pessoas falaram, essa crítica tem que ser ouvida da mesma forma. É que também não assisti com fone. Eu acho que com fone, se eu colocar o fone, eu vou perceber melhor esse abafamento. Acho que o maior problema nem é tanto a questão do envelhecimento, porque envelhecer, ok, às vezes tem que manter um padrão. Mas a forma como o envelhecimento foi feito, porque se você pega a dublagem maga, ela não é abafada. Ela é mono, é um canal de áudio só, e tem alguns pontos de áudio um pouco estourado, uma nivelada abaixo aqui, um pouco ali. Tem uma fase que tem bastante eco, sem referência ao eco, Isso, né? Mas o eco tem. Ali na fase beta ali de 84 tem bastante eco. sim. Aproveitando essa questão da dublagem, dos chiados, do abafamento, qual é a avaliação que vocês fazem da dublagem Som de Veracruz até agora? Qual é a nota como fã que você dá para essa nova dublagem do Multishow? Qual você acha que é o maior defeito, a maior qualidade, enfim? Bom, assim que eu vi o que me incomodou de fato diretamente, que eu avisei, e avisamos também do abafamento, porque estava muita gente falando, e eles falaram, não, sim, a gente vai melhorar o abafamento, a próprio estúdio respondeu isso pra gente. Nós vamos melhorar essa questão, reduzir o abafamento conforme a ordem dos próximos episódios, e essa questão das BGMs realmente tem que consertar, tem que corrigir. Foi o que eu falei, porque eu me incomodei com as BGMs altas demais em alguns momentos. Mas, por exemplo, com relação muitas pessoas falando quanto à escolha de BGMs. Eu particularmente, tá? Sou, assim, eu confio demais no trabalho do Eduardo para a escolha das BGMs. Há críticas, a gente lê as críticas e tal.
Eu não tomei nenhuma responsabilidade sobre essa parte de escolha das BGMs, que eu sempre confio demais assim no trabalho dele. Acho que na maioria das vezes ele acertou. Essa é a minha visão. Na grande maioria das vezes eu vejo como escolhas excelentes. Mas essa é a minha opinião. Então eu sei que outras pessoas têm opiniões diferentes. Mas assim, quando eu assisto a um episódio, eu sempre, quase sempre curto as escolhas. São raras as vezes que eu acho que tá demais ou que não deveria entrar. Porque eu sou muito fã dessas BGMs e acho que sempre elas compõem bem. O fato delas terem aparecido em volume muito alto, acredito que isso tenha contribuído para alguma rejeição dessas IBGMs e a chamar mais atenção do que elas deveriam, porque afinal de contas elas não deveriam atrapalhar algumas falas. Mas eu, particularmente com relação às escolhas, acho que foram escolhas excelentes. Uma dúvida que eu tenho quanto a isso é a questão do prazo, porque a impressão que eu tenho é que foi muito apressado desde a compra, do anúncio da compra dos episódios pelo Multishow até a exibição foi um prazo muito curto, de menos de 2 meses, assim, para início dos trabalhos, se não me engano. Essa pressa, esse curto espaço de tempo, também acabou afetando essa questão técnica dos trabalhos? Olha, a parte técnica eu não vou saber te falar com precisão com relação a essa parte das BGMs, a parte técnica. O Eduardo teve um prazo que eu não tive acesso, digamos assim, porque ele trabalhou bem separadamente de mim, com essa parte das BGMs. Então eu não tive acesso nenhum a esse prazo dele. Ele fez lá o trabalho durante o tempo dele. O trabalho de tradução, que eu faço também, aliás, junto com ele, com a ajuda dele, teve outro prazo, e é o que eu posso falar mais. A tradução está acontecendo ainda. Eu ainda estou fazendo um trabalho de tradução. E a dublagem ainda vai durar mais ainda. Tá acontecendo num prazo. Pelo menos posso falar com relação à tradução e à dublagem. A tradução e a dublagem tiveram um prazo bem maior, eu acredito, que essa parte das BGMs. Ele não está sendo feito com pressa, nem a tradução, nem a dublagem. Isso eu posso dizer. Com relação à escolha de BGMs, eu não sei dizer, não posso falar com certeza se foi rápido, se não foi, porque realmente só quem poderia dizer isso é o Eduardo. Eu não tenho certeza desses prazos, muita noção desses prazos dele. Então, se for para dar uma nota agora, o fã, Gustavo Berriel, de 0 a 10, a dublagem de Som de Veracruz, qual seria a nota? A nota de 0 a 10, é difícil. Bom, eu posso. Bom, é o seguinte, na verdade eu não posso dar a nota final porque não acabou ainda, né? Então tem que esperar acabar tudo. Mas eu vou dar uma nota agora, que é o que eu acho que é uma nota que eu acho que pode aumentar, porque ainda vai ter tem muita temporada, a gente não chegou nem na metade do trabalho, ainda está longe disso. Então o que eu posso dizer até agora, eu posso dar uma nota 8 pro trabalho. Eu acho que tem que chegar a 10 até o final. Tá alta? Ah, tá, acho uma nota boa. Eu compartilho da sua opinião. Não, tá ótimo. Eu também acho, eu concordo com você também. Muito fã, é claro que tá muito revoltado e todas essas coisas, mas acho que no final das contas é um saldo positivo que vocês, o trabalho de vocês até agora, né? Tô falando pela nota do geral, né? Que vocês estão falando, geral de todo o trabalho. Eu acho que ela tá um trabalho acima de 7, com certeza acima da média, e é um trabalho que tem tudo para chegar a uma nota máxima. Eu espero que esse trabalho fique, né, num patamar, que chegue ao patamar da Maga, porque afinal de contas a gente está completando o trabalho. A gente não vai ter outros episódios inéditos. A gente não vai ter esses episódios em outra versão. A Maga fez o que ela pôde, foi até certo ponto. Então a gente está completando agora. Eu espero, torço para que a gente chegue a uma nota ainda maior que essa. Eu imagino que você, como fã, e você frequenta o ambiente de fãs, você deve estar acostumado e sabe da grande dificuldade que é você trabalhar com uma série que tem uma legião de fãs tão dedicados, né? Porque os fãs têm muito preciosismo com essas séries. Então, imagino que vocês todos já têm uma previsão, já tinham uma previsão de que críticas surgiriam, obviamente, né? Ah, com certeza. Sempre. Mas isso é normal. Acho que a primeira pessoa a criticar sou eu, meu próprio trabalho. Então, tô mais do que acostumado. Porque quando eu me escuto, a primeira coisa que eu vou fazer é me comparar com o Mário Vilela, entendeu? E eu nunca vou achar que eu tô melhor que ele. Assim, eu vou sempre achar que eu tenho que fazer melhor. Então, já é uma crítica que já parte de mim. Eu só tô falando com relação à dublagem especificamente.
Quanto a áudio, eu não entendo tanto das questões de áudio quanto alguns fãs que colocaram verdadeiros estudos sobre a questão do áudio. Eu não percebo tanta variação do áudio, tanto abafamento assim, na- quando eu estou vendo pela televisão. Claro que se eu colocar o fone, como eu faço para traduzir, que eu pego o fone para ouvir cada detalhe para traduzir, mas assim, vendo na televisão, não percebo mesmo. E as pessoas com quem eu assisto ou eventualmente comentam comigo, elas não comentam isso. Elas não têm esse estranhamento. Esse estranhamento eu vejo diretamente das páginas de fãs, daquelas pessoas que acompanham e que entendem mais de áudio mesmo, pessoas que realmente têm um conhecimento de áudio para dizer que está muito abafado. E o canal tem que estar ciente disso. Então, assim, espero que realmente eles reduzam esse abafamento com as próximas exibições. Acho que já fizeram algum movimento nesse sentido. O que eu percebi mesmo foi a redução do volume das BGMs em alguns episódios, que realmente melhorou. Não sei se em todos, porque também não assisti tudo, mas acho que eu assisti, eu vi que está melhorando o volume da BGM. Ele foi reduzido. Teve uma outra questão também que gerou algumas críticas, também acredito que não cabe ao papel dos dubladores, obviamente, né? Que foi a decisão do canal de inverter as sketches, exibir as sketches depois do quadro principal, né? Então, o sketch dos ladrões passa depois do episódio do Chaves. O que você achou dessa decisão? Péssima, porque a gente falou isso, inclusive para o pessoal da Multishow. A gente falou: olha, isso não vai dar certo. Tivemos reuniões, tá? E a gente sempre escreve e fala todos esses problemas e as críticas que ou a gente enxerga, ou as pessoas comentam e falam e criticam, a gente coloca para o canal, para uma equipe. Tem uma equipe no canal que cuida de Chaves. E desde o início a gente falou: olha, não é uma boa ideia inverter, até porque existem histórias que, se você inverter, você vai. Tem histórias que começam lá com o Chapatin num lugar e depois vai ter a continuidade dessa história. Se você inverter, você vai quebrar essa continuidade, vai ser horrível. Mesmo assim, o pessoal da equipe representante do Chaves disse que não era só da alçada deles, entende? Essa decisão vinha de cima, de passar primeiro o episódio Chaves e Chapolin e depois colocar um esquete por uma questão de público para apresentar para outras pessoas, enfim. Não concordo, a gente deixou claro isso em reunião, é, e eles mantiveram essa decisão de inverter. E aquelas que não tem como inverter, a gente falou, o próprio Antônio fez uma relação minuciosa dos episódios que não poderiam ser invertidos, né, porque começam com a história e tem a continuidade no episódio. Eles aceitaram isso, né, digamos, e não fizeram a inversão nesses casos. Eu entendo essa questão do Multishow de inverter. Felizmente nos episódios que o sketch ele tem uma continuação no episódio principal, eles manteram, eles não alternaram a ordem, então isso é positivo. E assim, por uma questão de público, quem estuda esse negócio de audiência, tem um pessoal no Fórum Chaves que comenta sobre as audiências todos os dias, né, das séries, que é medida no SBT, e assim, quando você passa um episódio da série principal antes, ela puxa a audiência para o que vem depois. Então, se caso você passe o sketch que é desconhecido pelo público antes, pode ser que esse público migre para outro canal e se perca a audiência. Enquanto que se você passa o episódio principal antes, você entrega uma audiência boa e apresenta esses personagens para quem ainda não conhece. Pode ser que, não sei, no futuro ciclo, né, um novo ciclo de exibições, quando esses personagens já tiverem introduzidos pelo público, talvez exista uma possibilidade deles voltarem ao original, né? Não sei. Então, com relação a isso, eu até entendo que eles tenham a justificativa para inverter, né? Que eles façam isso porque, primeiro, é para manter o público, porque isso é uma questão de marketing, enfim, uma ideia para você manter primeiro o público. Mas eles passam os créditos no final do episódio. E eu acho que as pessoas desligam mudam de canal quando elas veem o final do episódio nos créditos e podem acabar perdendo os sketches. É isso que eu acho. Então, eu não acho uma boa ideia, assim, de inverter. É uma via de mão dupla e, nesse caso, eu penso sempre em preservar a visão do autor. E a visão do autor foi aquela, eu não mexeria, né, naquilo. Você falou sobre o Vilela te aconselhar sobre a garganta, brincando, antes de você imaginar que poderia ser o Sr. Barriga e o Nhonho nos episódios e tudo mais. E hoje, com a dublagem,
Você sofre com a garganta de algum modo por causa de ter que forçar a voz para fazer um grave do Sr. Barriga ou o rouco do Nhonho? Como que você lida com isso? Não tenho, não sinto nada assim na garganta. É, não coloco a voz na garganta. A questão é você trazer a voz já de dentro, assim. Eu não sei explicar como é que eu faria para explicar sem só no áudio, né? Eu teria que mostrar de onde mais ou menos sai a voz, que eu sinto a voz saindo assim do pulmão. Porque quando ela chega na garganta, eu não forço a garganta. Já traz ela de dentro. É diferente, por exemplo, se eu fizer o nhonho, Oi, Chaves, tudo bem? Aí tá saindo da garganta. Mas se eu fizer, Oi, Chaves, tudo bem? Aqui não saiu da garganta. É, só fazendo assim para sentir isso. Não, se deixar na garganta não dá nem para fazer um episódio inteiro, você não consegue. É muito diferente a voz para jogar para garganta. Vai ficar muito forçado. No começo da exibição, saiu aquela notícia dos 3 episódios que seriam cancelados por causa de qualidade de imagem, né? Que o Multishow não exibiria. Que no final das contas os fãs conseguiram lutar e o Multishow repensou a ideia e exibiu os 3 episódios dentro da cronologia, os 3 de 73, né? Do ano de 73. E agora tem um outro movimento que o Multishow se interessa, que negocia com a Televisa, que está correndo atrás, que saiu semana passada na matéria do Paulo Pacheco do UOL, são os episódios perdidos mundiais de Chaves e Chapolin. Nessa possibilidade, por que o Multishow se interessaria, sendo que teoricamente a qualidade de imagem deles não está tão boa como aqueles mesmos que eles quase cancelaram? Eu acho que sim. Não tenho uma certeza exatamente sobre todos os episódios, o que aconteceu com todos os episódios, né? Então o Multishow tem isso a gente sabe pela equipe que trabalha com Chaves no Multishow. Não estou falando pelo canal, mas estou falando o que eu soube assim pela equipe que sempre se interessa em passar o material completo. Claro que é de interesse deles passar tudo que é possível. Isso é fato. A equipe que está trabalhando com Chaves, ela tem isso em mente desde o início. A gente quer passar tudo que tem dublagem maga e tudo que não tem dublagem maga, a gente quer passar com a nova dublagem. Ponto. Isso não se discute. Essa decisão dos 3 episódios também veio de cima, entre aspas, não veio dessa equipe, claro. Nós insistimos demais para que isso não fosse feito. Óbvio, não teríamos qualquer interesse. E aí eu falo até pelo Eduardo, eu sei que ele fez um post que foi muito criticado, dizendo para que os fãs enxergassem as outras questões que o canal estava tentando. De fato, eu não faria um post como ele fez, mas eu sei que ele fez esse post para que as pessoas enxergassem o lado positivo, para de certa forma não deixar que uma visão negativa passasse. Eu entendi o que ele fez, mas acho que realmente teve muita crítica. As pessoas colocaram como se ele estivesse aceitando, então é melhor não passar. Tá mais, porque assim, isso eu presenciei numa reunião, ele pedindo. O Eduardo é muito passional, sabe? Ele é muito intenso em tudo que ele faz. E ele pediu, pelo amor de Deus, para que esses episódios não fossem cancelados. Da mesma forma, depois ele fez um post pedindo para as pessoas não, para entenderem o lado positivo. Ele é muito passional nas coisas que ele coloca e sempre age com o coração acima da razão. Eu e Antônio já somos um pouco ponderados e a gente pensa um pouco mais antes de colocar as coisas. Agora, o Eduardo teve sempre a melhor das intenções, claro, é óbvio que ele queria esses episódios mais do que ninguém indo ao ar. Ele ficou super mal, inclusive, quando soube que não iam passar. Eu lembro dele triste, que eles sabendo que não iam passar. Então, ficou triste de verdade. Então, assim, algumas pessoas falam algumas coisas sem conhecer as pessoas, sem conhecer o Eduardo, especificamente, vejo muita crítica de pessoas que não o conhecem, e aí é importante a gente colocar essas coisas. Que não tem como ele não querer que os episódios fossem ao ar, ou achar que tá tudo bem e não passar. Isso não faz sentido. Quanto aos perdidos mundiais, ninguém tem certeza exatamente sobre todos os episódios, todas as justificativas. Tem até algumas lendas, será que eles censuraram a primeira parte do episódio do Chim Pandolfo, nas 2 versões, que desapareceu? Por que motivo não tem essa parte? Ou vários outros episódios? Então o Multishow quer saber quais são esses episódios,
nós já enviamos a lista completa pelo Antônio, com a ajuda do James, com a lista completa, a relação completa. O Eduardo imprimiu essa lista e levou para a reunião a lista dos episódios perdidos mundiais. Eles querem ir atrás. Desde o início eles estavam querendo saber o que aconteceu com esses episódios, pelo menos receber para ver como é que tá a imagem. Então, Gustavo, isso me soa um pouco paradoxal, porque ao mesmo tempo que o Multishow ele vai atrás desses episódios perdidos mundiais, eles cogitou-se, né, não exibir alguns episódios por defeito na imagem. E, assim, supõe-se que esses episódios perdidos mundiais ficaram perdidos mundiais por conta da qualidade de imagem com defeito, né? O que você acha disso? Será que eles vão exibir mesmo assim, caso consigam? Eu acho que sim. Eu acho que se eles conseguirem, claro, só se tivesse impossível de exibir, porque a imagem, sei lá, tá, não sei, de algum jeito que não tem como você enxergar. Mas eu acho que eles vão fazer de tudo para exibir. Quando você diz do paradoxal, eu entendo que as pessoas tenham essa ideia, mas a gente tem que pensar que existe o controle de qualidade da emissora. Eu não entendi também, porque eu não vi qualquer problema nas imagens, né? Eu, desde o início, achei absurdo que não passassem os episódios e, enfim, eu nem reparei. Acho que a imagem estava, em alguns momentos, eles usavam 2 ou 3 câmeras. Uma delas estava realmente com a qualidade inferior, mas não a ponto de você não passar, não exibir. Mas tem esse controle de qualidade, pelo menos foi o que foi passado para a gente. O controle de qualidade do canal não aprovou, mas a equipe que trabalha com Chaves dentro do Multishow, você tem uma equipe que cuida dos Chaves e Chapolin. Essa equipe sempre quis passar. Isso eu sei, porque são pessoas que querem que os fãs curtam e que a audiência se multiplique, então não haveria por que eles não passarem isso. Mas aí eles esbarraram nesse tal CQ. Isso foi passado para gente. Eu espero que quando eles acharem, se acharem, né, os tais perdidos mundiais, que eles passem da mesma forma que passaram esses, que consigam essa autorização lá do CQ, do canal, enfim, para passar esse episódio. Só para reforçar aqui, o Eduardo que o Gustavo tá falando é o Eduardo Gouveia, mais conhecido como Valete Negro. Ele era ex-presidente do fã-clube X-Preto Brasil e está envolvido diretamente nesse projeto do Multishow. Além dele, tem o Antônio, que o Gustavo também citou, Antônio Felipe, administrador do Fórum Chaves, e também um dos envolvidos nesse projeto. Até aproveitando a deixa, além de você dublar o Nhonho e o Senhor Barriga, você e o Eduardo estão trabalhando na tradução e adaptação das séries do espanhol para o português, né? Quais são as grandes dificuldades? Vocês têm liberdade para, digamos assim, criar novas tendências ou vocês seguem fielmente o padrão Maga com as adaptações? Como que acontece essa adaptação? Olha, a ordem principal é seguir ao máximo a versão Maga. Claro, a gente vai ter que criar coisas de episódios inéditos que não tiveram nenhuma relação Maga. Mas o que tem relação Maga, a gente tem que seguir ao máximo, com exceções. A gente pode, em algum momento, reformular algumas adaptações que não ficaram, digamos assim, que não funcionaram. Existem muitos equívocos na tradução da versão Maga, isso é fato. Equívocos de piadas que não foram traduzidas, que não foram adaptadas, que ficaram sem sentido. No episódio de Natal, por exemplo, né, que passou não faz muito tempo, era uma pergunta do Kiko pro Chaves, eu acho que, pelo que eu me lembro, era com que B se escreve bicicleta, né? Que é uma piada que não faz o menor sentido em português, mas faz sentido em espanhol e foi mal adaptada pelo Maga aqui no Brasil. Isso. Vários tradutores passaram pela versão Maga. Você não teve só o Nelson Machado, como as pessoas falam, o Nelson Machado traduziu Maga. Não. Ele traduziu uma parte dos episódios, talvez a maioria. Eu acho que ele deve ter traduzido grande parte dos episódios, mas ele não é o responsável por toda a tradução da Maga. Então, outras pessoas traduziram, tanto que nos créditos de tradução, quando o episódio é Maga, nos créditos da Multishow aparece tradução Maga, e não uma pessoa assinando a tradução como a gente faz agora na Som de Veracruz. É importante falar uma coisa, não é o fã-clube que está traduzindo os episódios, como algumas pessoas colocam. Aliás, o fã-clube nunca traduziu nada. Na Amazonas Filmes, quando a gente começou a trabalhar com isso, a participar disso, o fã-clube não traduzia, ele apoiava o trabalho no sentido de
revisar, né, e adaptar algumas coisas do texto. Nem todas foram aprovadas, quer dizer, nem todas foram aplicadas na dublagem. Teve muita coisa que a gente mexeu no texto e não foi para a versão final dos DVDs. Depois disso, eu traduzi os episódios do desenho animado, se eu não me engano, terceira, quarta e quinta temporada. Não traduzi em nome do fã-clube, não foi o fã-clube que traduziu, eu traduzi independentemente. Eu não posso assinar uma coisa em nome do fã-clube todo, né? E depois, agora então, mais distante ainda. Depois teve a Rio Sound, eu assinei também a tradução. Aí sim, desde o desenho eu traduzo de fato a série, pegando o texto do original, do espanhol, e fazendo a devida tradução. É importante fazer essa distinção para que algumas pessoas não confundam e achem que o fã-clube está diretamente na tradução, porque não está. Eu não posso falar em nome de todo o fã-clube de um grupo de pessoas. A tradução é individual, é um trabalho profissional meu. O Eduardo apoia, ajuda e também trabalha. E é isso, não é uma tradução do fã-clube. É importante fazer essa distinção. Perfeito. Agora, do início do seu Hum. fanatismo por Chaves e Chapolin na infância, até hoje, ator, dublador e tudo mais, que legado você leva das obras de Chespirito e que legado você espera entregar além do que já temos das obras no Brasil? Bom, em relação a legado, acho que assim, o trabalho todo do Bolanhos, todas as séries e tudo que eu pude acompanhar, me inspiraram profundamente como ator. Então, inclusive, fez parte da minha escolha profissional como ator de teatro e depois em dublagem, que é uma inspiração sem fim. Para mim, sempre vai ser uma grande referência, talvez a maior referência minha como ator, as obras de Chespirito. Então, e como legado, olha, acho que em relação, na época que eu era presidente do fã-clube, isso já faz muito tempo, porque foi até 2009, 2010, no primeiro evento, no primeiro festival da Boa Vizinhança, nós fizemos muitos eventos nessa época, né? Nós apresentamos os dubladores ao público, nós trouxemos os atores pela primeira vez no Brasil. Um grupo de fãs fez isso, nós não éramos uma empresa, não tinha empresa, não tinha produção de empresa como se faz hoje, trazendo convidados. Nós éramos um grupo de fãs. Conseguimos fazer tudo isso, colocar os dubladores em contato com os fãs, depois os atores no Brasil, e aí foi o maior legado. Acho que foi um legado grandioso, tem que ser reconhecido, que é uma coisa assim grandiosa. Foi o que começou todo esse movimento. Foi a primeira vez que eles vieram ao Brasil para se apresentar para os fãs. Foi a partir do fã-clube. Depois disso, sim, são chamados por empresários, por agentes, hoje o tempo todo no Brasil, né? O próprio Edgar Vivar, quando vem, aí eu trabalho junto com ele, mas aí já é um empresário que faz isso, né? Quando faz o show do Seu Barriga no Brasil, aí já é uma outra época, então já faz muito tempo. Por isso que eu insisto nessa questão. Não existe fã-clube envolvido em tradução, em dublagem, como foi na época dos DVDs que ele estava apoiando, tá? Inclusive, quero deixar claro, na época dos DVDs, quando o fã-clube estava apoiando, você tinha uma equipe de mais de 10 pessoas, tá? Algumas dessas pessoas nem faziam parte diretamente do fã-clube Espírito Brasil, faziam parte de outros grupos da internet e foram convidadas para adaptação, para ajudar no processo. Se fosse hoje, você faria diferente? A questão de tradução, você está dizendo em relação à adaptação? Sim. No caso dos DVDs, algumas outras coisas que você ajudou, contribuiu. Algumas adaptações, sim. O que eu posso dizer sobre adaptações? Eu não tinha o controle de tudo, até porque eu não traduzia do zero. Eu recebia o texto em português do estúdio e uma equipe muito grande, não eram pessoas só ligadas ao fã-clube, é importante falar isso. Eram pessoas de fora, outras pessoas que eram fãs também, tinham esse contato com o texto e faziam traduções, faziam adaptações. Eu posso dizer para vocês o seguinte: o texto vinha completamente, os primeiros, pelo menos, totalmente sem os bordões que a gente conhece da marca. Muito diferente as falas. E isso o fã-clube salvou. É por isso que eu posso falar que, inclusive, no Gabia, o saldo foi mais positivo. É claro que houve falhas, eu não posso negar isso. Eu quero pedir desculpas, inclusive, às pessoas que se sentiram ofendidas com algumas referências. É importante a gente apontar, né, o que aconteceu e reconhecer alguns erros. É óbvio que eu reconheço algumas falhas, como, por exemplo, as referências ao próprio fã-clube.
em alguns momentos isolados da gravação de episódios de Chespirito, que tinha lá o Cagiva e o Lipe, enfim, coloquei algumas referências que eu, obviamente, não faria de novo. Aí é importante dizer o seguinte: algumas pessoas que falam até hoje dessa questão não sabem que a gente também corrigia e consertava os bordões e as falas, enfim. Mas é claro que isso não justifica qualquer tipo de falha. Eu peço desculpas, sim, se houve falhas nessa época, nessa questão. Faz realmente muito tempo, muitas coisas que eu nem lembro, que eu não tive nenhuma lembrança, mas que algumas pessoas estão resgatando. Mas houve um saldo mais positivo, sim, porque é claro que as coisas que ficam, né, que as pessoas chamam mais atenção, acabam sendo algumas falhas. Mas houve, sim, falhas, essas referências, por exemplo. E é isso. Enfim, se ficou alguma coisa de algum mal entendido, algumas pessoas que não gostaram. Ah, a brincadeira do chocolate chaloco na época. Clássica, né? Foi clássica. Pois é. Bom, foi uma brincadeira, realmente. De mau gosto, sim, mas nada que fosse assim para ter essa repercussão. Era só para fingir que o nome estava sendo trocado, porque se falava muito naquela época sobre os nomes dos personagens. Eu sempre defendi a manutenção dos nomes com CH, né? Chompiras, Chompiras, Chaparrão com Chaparrão mesmo. E algumas pessoas não queriam que fosse pancada, que fosse chaveco. Isso é uma questão, claro que é uma questão pessoal, tem gente que prefere um a outro, mas eu particularmente sempre defendi o uso do CH e manter o Chompiras mesmo, no caso. Aí houve uma brincadeira que realmente houve a época dos fóruns, né, de colocar xaloco e chocolate, muita gente fala disso até hoje, mas foi uma brincadeira ridícula da época que deu muito o que falar. E se alguém ainda está ofendido com isso, se alguém se sente ofendido, eu peço desculpas também por ter feito, ter participado e ter tomado as proporções que tomou. Mas era só uma brincadeira da época em um fórum entre, digamos, jovens, né, que estavam ali, que brincavam o tempo todo. E se for pensar um pouquinho também, né? A idade que você tinha naquela época, para a idade que tem hoje, a maturidade de 10 anos depois, isso muda muito também, né? A percepção de cada situação, de cada atitude, né? Mas para mim isso é tão antigo, o tempo é outra cabeça, você tem outra postura, você tem outra postura mesmo profissional diante disso. E é importante dizer o seguinte: a gente não trabalhava com o produto diretamente. Não ganhamos nada para fazer aquele produto, para participar daquele produto dos DVDs. Era apoio fã-clube, apoio, você está ali para prestar uma ajuda, um auxílio, para colocar os bordões no lugar certo, as falas. Mas eu, né, acho que assim, muita coisa acabou passando, a gente entrou ali por conta do próprio convite dos donos do produto, que convidou, que confiou, né, no nosso trabalho. Acho que muita coisa do texto, tenho certeza, afinal, aliás, a gente salvou. Os bordões da série, todos, nomes de personagens, enfim. E houve essas falhas com esses nomes, essas citações. Gustavo, agradeço imensamente a sua presença aqui, em nome de todo o Fórum Chaves. Você quer deixar algum recado para o pessoal que segue o Fórum Chaves nas redes sociais ou participa do Fórum Chaves? Quero mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo e dizer para acompanhar o trabalho no Multishow, que ainda tem muita coisa para acontecer. O trabalho está apenas no começo. A tradução está sendo feita, minuciosamente feita e realizada com toda a fidelidade possível à Maga e com mudanças importantes também, tá? Atuais. A referência isolada do Major, que eu quero também falar que foi uma questão minha. O Eduardo não tem nada a ver com isso, ele não sabia que ia ter a citação Major Gouveia. A questão do Major Gouveia foi o seguinte: eles colocaram na original, era uma conversa descontraída entre os personagens. Era Major Cárdenas. Enfim, um nome que precisava de uma adaptação, como seria na Maga, um nome abrasileirado, digamos assim. Na mesma hora me veio à cabeça colocar Major Gouveia. Não foi um planejamento que eu tive, eu vou citar o sobrenome do Eduardo
nessa parte. Enfim, foi algo que me veio à cabeça. Óbvio que foi uma referência e ele não sabia. Ninguém pode reclamar isso com ele, tem que reclamar comigo. Mas foi a única referência feita, tá? No início do trabalho, aliás, foi no mesmo episódio que deu aquela confusão toda da piada adaptada, do Batman, né? Que foi uma escolha do canal, o canal já falou sobre isso em entrevista também. Enfim, existem falhas, claro, todo profissional é passível de falhas, mas eu tenho certeza de que tipo, o saldo vai ser muito positivo no total. Todas as traduções têm uma explicação, tem uma questão de pesquisa, e eu acho que todo mundo tem que acompanhar para ver e entender como foi. Eu sempre escrevo e recebo críticas, diariamente eu recebo muita gente falando elogios o tempo todo, e quando vem crítica eu escuto também. Eu dou muito ouvido às críticas, eu estou aberto lá no site para quem quiser falar comigo o tempo todo. No canal eu posto, falo sobre a tradução, faço as lives. Eu quero que as pessoas acompanhem as lives para saber como é feito o trabalho. É muito difícil fazer esse trabalho, ele é muito cansativo. A gente está trabalhando isso desde antes do carnaval, da semana do carnaval. Eu lembro bem porque eu perdi todo o carnaval fazendo e eu não tenho, assim, fim de semana mais livre desde que eu fiz isso. É um trabalho minucioso que a gente faz. Eu quero, sim, que todas as pessoas acompanhem, que possam acompanhar e também seguir os posts que eu faço no canal do Multishow, no meu Twitter, que é Gustavo Berriel, e no meu Instagram também, que é Gus Berriel. Queria deixar registrado para as pessoas acompanharem também. E se quiserem entrar em contato comigo, à vontade. Eu posso demorar para responder, mas eu respondo. É só mandar para mim mensagem. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Desejo muito sucesso para você e para todos os seus próximos projetos como dublador. Valeu, quero agradecer a todos vocês, Rafael, Borges, João Vitor e o Eco. Obrigado e até a próxima. Então é isso, esse foi o Gustavo Berriel, dublador oficial do Senhor Barriga, do Nhonho e dos personagens do Edgar Vivar no Brasil. Inclusive, fica aqui o nosso convite para todos os dubladores das séries que quiserem participar do podcast. A mesa quadrada do Fórum Chaves está aberta para vocês. A gente vai se sentir muito honrado em receber vocês. Puxa, que episódio bacana, hein? E querem saber de mais novidades inéditas e sem abafamento? Então não deixem de conferir a próxima parte na próxima semana e neste mesmo canal.